Oi, meus fofinhos e minhas fofinhas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje sim, hoje vamos falar da sofrida trilogia, né, de Minha Culpa, que eu tô desde janeiro pra fazer esse vídeo. Tô com a camisa aqui do meu Real que ganhou hoje, né, do Juventus aqui na Copa do Mundo de Clubes. Então, hoje a gente vai falar sobre minha culpa, nossa culpa, tua culpa, culpa de todo mundo, né, os culpados. E, gente, lembrando pra todo mundo que esse vídeo vai e deve ter spoilers, porque infelizmente não tem como falar desse conteúdo sem falar da história, né, minha gente? Então a gente vai focar principalmente no último filme, que é o que vai ser lançado agora em outubro, né, pela Amazon Prime. Lembrando que no Brasil só tem o lançamento dos dois primeiros livros, né, que é o Minha Culpa e o Sua Culpa. Eles lançam basicamente junto com os filmes. Eu acredito que a Mercedes Brown deve ter um contrato com a Amazon para divulgar, só lançar os livros junto com os filmes, que é para dar ibope, vender, enfim. Eu acho que seja uma coisa mais do Brasil, porque em Portugal já tinha a trilogia lá, tinha o Sua Culpa, Nossa Culpa, Minha Culpa. Então eu acabei lendo com o português de Portugal. Infelizmente, as pessoas pegam o PDF e traduzem, fica bem estranho. Eu vi um PDF lá que chamava Noa de Noé, e tava muito estranho aquele rolê todo. Então, assim, eu li tudo num plano de sequência, né? Que foi quando lançou o Sua Culpa. Eu não tinha lido ainda. Aí eu fiquei com vergonha, eu falei, cara, vou ler tudo. E aí li tudo numa tacada só. Li os três livros, terminei Minha Culpa, Sua Culpa, Nossa Culpa. E sinceramente eu vou dizer pra vocês que Minha Culpa é o mais leve de todos. É a historinha mais bobinha ali mesmo. É a historinha de casal jovem, ela tem 17 anos, ele tem 20 para 21, um rolê assim. Então eles são muito novos. E o Sua Culpa já vai entrando já nessa coisa, né, do relacionamento ficando um pouco mais abusivo. O Nick, ele é muito, assim, possessivo com a Noah. E ela vai driblando essa situação toda, né? Eles vão. Agora, assim, uma coisa que eu achei muito diferente do Sua Culpa, do filme do Amazon, para o livro, é que em nenhum momento o Nick dá cabimento para Sofia, ele nem cogita, ela nem é uma possibilidade, de jeito nenhum. Ele é muito apaixonado pela Noah e ela por ele, só que eles estão naquele processo porque ela tem 17 para 18 anos, né? Ela é uma menina que está entrando na faculdade, ela tá descobrindo as coisas, então ela quer trabalhar, ele não deixa, ela quer fazer não sei o que, e ele fica sempre empurrando ela pra mais, pra lá, e ela fica, não, mas eu quero fazer isso, assim, fora que a mãe dela e o pai do Nick não aceitam esse relacionamento, porque acham que eles têm que agir como irmãos, e é muito estranho, acham que a imprensa vai achar isso, é, um caso ali, né, tem uma palavra certa, né, que fala pra isso, eu esqueci agora. Mas acham que ele vai ter essa situação, vão levantar, e aí não tem nada a ver. E eles vivem um segundo livro, assim, né? A Rafaela, que é a mãe da Noah, ela coloca muitos empecilhos, inclusive tem uma viagem que ela arma para levar a Noah para longe do Nick, e ele fica com um mês longe, ela leva a Noah para a Europa. Lembrando, gente, um detalhe muito interessante é que os livros da Mercedes Brown, igual o que eu falei do Através da Minha Janela, né? Todos se passam nos Estados Unidos. Então, são livros da língua espanhola, mas que se passam nos Estados Unidos. Tanto é que a Noah, o Nick, todo mundo moram em Los Angeles, né? Tanto é que no terceiro livro, quando eles têm essa separação, ele vai para Nova York e ela continua morando em Los Angeles. Então, e no livro, no filme, né, eles são da Espanha, ali de Madrid, e fica naquela situação. Então, assim, tem uma situação geográfica diferente, mas a história, né, vai de vento e popa. E nesse segundo livro, né, a gente vê muitas diferenças. O Amazon, eu não acredito, eu não sei se foi a intenção, mas o Amazon quis colocar o Nick meio como canalha mesmo, assim, sabe? O Nick escondendo a Sofia e eles tendo uma interação. O Nick e a Sofia até têm interações, mas é zero vontade. O Nick, ele é muito. Tanto é que, quando a gente vai ver a perspectiva dele depois do fim do relacionamento, né? Quando a gente já chega no Nossa Culpa, que vou dizer pra vocês com toda a certeza do mundo que é um dos livros mais sofridos. E eu prometi nunca mais ler esse livro de novo, gente, porque o tanto de gatilho emocional que esse livro dá. Porque assim, a gente vem acompanhando uma história no segundo livro onde eles se amam muito.
E eles brigam, mas eles se amam e eles têm toda aquela coisa, eles sempre correm um pro outro. E eu acho que falta um pouco de maturidade ali no final do segundo livro, né? Com a Noah mentindo pro Nick. Agora, no filme, fica muito espantoso a distância deles. Nem parece que eles se amam mesmo, mas no livro não, no livro eles nunca se separam, eles estão sempre juntos, eles brigam, mas eles voltam atrás, eles estão sempre ali. E isso é uma coisa que me chamou um pouco a atenção, essa mudança brusca de roteiro, né? Tanto que talvez possa ser que a gente não sinta tanto isso já no final, né? Já no Nossa Culpa é um livro onde, se você terminou um relacionamento recentemente, eu não aconselho você a ler esse livro, porque logo nas primeiras cenas, né, nos primeiros capítulos, que é o casamento da Jenna, né, que é a melhor amiga da Noah, e ela vai ser madrinha e o Nick vai ser padrinho. E eles estão separados há um ano já, né? Porque para quem perdeu todo esse fio da meada, depois da festa que teve lá, onde o Nick foi acompanhado, tudo pela Sofia, e eles têm aquela briga porque descobrem que a mãe do Nick teve um caso com o pai, e aí a filha, a Mad, também é filha, tipo, dos dois, e aí rola todo, descobrem que a Rafaela era amante do pai do Nick. Gente, muito babado. E aí isso já é revelado no Sua Culpa agora no filme. Então não é spoiler pra ninguém, já tá gravado, vai assistir. E aí o que acontece? No casamento da Jenna, lá, eu achei. Nossa! Gente, dava pra sentir a dor da Noah de longe, assim, sabe? Quando ela vê o Nick e ele passa por ela, assim, ele não cumprimenta. E depois, quando algum amigo em comum tenta. Olha, isso aqui é o Nick, que ele virou tipo o fodão das empresas, né? O pai deu um passo para trás e ele assumiu toda a corporação. Então agora ele é um, tipo, depois de um ano, ele é tipo um CEO, gostosão, pá, né? E aí eles não se veem há quase um ano, 10 meses por aí. Só que ela não sabe mais da vida dele pessoal, né? Ela só sabe que ele assumiu as corporações, que se mudou para Nova York, né? Ela tá terminando, tá fazendo a faculdade dela, vivendo a vidinha dela ali. E quando eles se encontram no casamento, cara, quando você vê ele tratando ela friamente, ele ignorando ela, e depois é o que acontece. Eles vão pro casamento, acontece a festa de casamento, e lá ele cobra um ciúme, tipo, ele sente um ciúme absurdo porque ele vê ela, né? Com o cara lá, o amigo, o irmão do amigo dele. E aí eles começam, ele bate no cara, aí eles se beijam e rola toda aquela química, aquela coisa, mas aí depois ele vai embora e ela vai fazer tipo um tourzinho ali por Nova York, ela vai para outros lugares e aí ele manda o motorista buscar ela. Gente, essa cena me dói muito, porque quando ela chega no apartamento dele de Nova York, ele tá com muita raiva. O Nick, ele tem muita raiva da Noah, porque, pra quem não lembra, né, eles terminaram porque, depois daquela briga toda na festa, onde ele descobre que a Noah tava falando com a mãe dele, toda aquela situação toda que ela tinha mentido pra ele, eles brigam, aí ela vai embora, só que ela, tipo, tá bêbada, ela tá perturbada ali, enfim, e o cara acaba se aproveitando. Eu não acho assim, gente, vamos ser bem sinceros, acredito que esse cara que inclusive era o psicólogo dela, né, que ela tava se tratando com ele por conta dessas coisas do pai dela, dos traumas dela, e inclusive até traumas do próprio relacionamento, porque entre algumas aspas era um pouquinho, né, abusivo, essa coisa de ele ter ela só, enfim, mas aí, e ele não aceitava isso, né, o Nick no caso, e o que acontece? Depois aí que ela procura esse cara e eles bebem, ela tá meio fora de si. Ela usa essa justificativa que estava um pouco fora de si, mas eu acredito que foi na hora da dor mesmo, porque ela vê o Nick beijando a Sofia e dá toda aquela coisa, e ela queria aliviar aquilo. Assim, eu entendo, mas não se justifica, né? Sei lá se justifica ou não. Eu entendo, mas eu acho que, tipo, não se faz nada na hora da raiva e nem na hora que você tá muito feliz. Você tem que esperar as coisas. Se ela tivesse ficado com esse cara depois, dias depois, tipo, no, no, no momento normal dela, eu até falaria assim, não, ok, mas na hora da raiva, depois de beber, rolou, sim, que o cara se aproveitou daquele momento ali inoportuno dela,
Mas depois ela justifica que, ai, porque... E o Nick não pegou muito, o Nick achou que ela já estava com intenção, que ela já estava afim, que também é um pouco uma coisa de macho boy escroto, né? Porque ele tinha beijado a Sofia, enfim, no filme se justifica muito mais. Mas no livro, realmente foi uma situação assim que quando eu li, eu falei, não acredito, Noah. Eu não acredito que tu fizeste isto, Mona. Porque no livro ele é completamente apaixonado por ela. E todas as atitudes dele condizem com tudo que ele fala. E no filme, não. No filme ficou bem claro que ele é um cafajeste, gente. O Nicolas ali é um cafajeste. O Gabriel Guerrara, Guerrara, cacete que é, interpretou cafajestes. E aí, já no terceiro filme, no terceiro livro, no caso, ele tem muita raiva, muita mágoa, porque ele não esperava isso, ele considera como traição. Ela justifica que eles já estavam separados e que ela não lembra. Enfim, ela tenta justificar daquele baile ali, mas ele não aceita. Ele diz que foi traição e que ela poderia ter feito qualquer coisa menos dormir com outro cara. E eu, em certo ponto, defendo o Nick nisso, gente, porque eu acho que eles estavam juntos há mais de um ano já. Eles já tinham um relacionamento entre idas e vindas, assim, bom. Ele era muito apaixonado. Eu acredito que ela não deveria ter feito isso ainda. Eu acho que ela poderia ter esperado a poeira baixar, ter ido para casa, ter dormido, ter conversado com o Nick depois e resolvido. A gente vai terminar, vamos terminar. Mas de conversar com um cara que a gente já sabia que tava dando em cima dela. Enfim, eu não vou julgar, porque eu acho que cada um tem uma forma de escape, mas acabou que ela depois se arrependeu e gerou uma bola de neve muito maior que ela perdeu, que era o boy que ela amava. E aí ele joga na cara dela isso várias e várias vezes, que não consegue, ela pede pra voltar. E ele fala que não consegue voltar porque sempre que olha pra ela, imagina ela dormindo com outro cara. E aí é tipo, tá na sua cara, né? E aí depois ele joga na cara dela, né? Quando ela vai no apartamento atrás dele. Porque sim, gente, a Noah, depois dessa cagada que houve, que eles se separaram, no primeiro e no segundo livro, ela era uma personagem muito forte, muito independente e muito segura de si. Você vê claramente pelas situações que rolam com o carro, ela é muito autoconfiante, ela é uma menina muito empoderada. E já nesse terceiro, o próprio Nick comenta sobre essa situação de que ela perdeu muito o brilho em relação a ele e em relação à vida no normal. Ela tá mais acuada, ela tá mais covarde e até menos agressiva, né? A Noah era muito impulsiva e autoconfiante. Nesse livro ela tá tipo xoxa, capenga, né? E ele até comenta assim, que não era a Noa que ele conhecia, a Noa dele, porque sim, ela vai muito atrás dele. E dá até dó em certas cenas assim, porque ela pede pra voltar, ela diz que ama muito ele, e ele, não, não quero ouvir, sai de perto de mim, não sei o que, você não merece, você não merece nada, e aí ela chora, aí eu chorava junto também, eu falei, meu Deus, não trata ela assim, mas, e aí